Bom, hoje a nossa reflexão é sobre justiça. A justiça de Deus em seu reino. Por isso o tema da mensagem de hoje é compreendendo a justiça do reino de Deus. Compreendendo a justiça do reino de Deus. E o meu objetivo com essa mensagem é lançar luz sobre um dos mais importantes fundamentos da fé cristã evangélica para um entendimento bíblico-teológico correto, que nos permita construir com segurança uma vida para a glória de Deus. Não é preciso ser muito inteligente para saber que em toda edificação a parte mais importante é o fundamento. Se os fundamentos estiverem bem postos, essa edificação ela é segura. E assim também é a nossa vida. Precisamos ter bem estabelecidos no terreno do nosso coração os fundamentos do Evangelho do Reino de Deus, para que tudo o que vamos construir acima dele seja uma construção segura. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua mente e o seu coração para receber a palavra de Deus com fé e expectativa a partir de agora. Vamos deixar que o Espírito Santo faça o seu trabalho, amém? Bom, para falar sobre a justiça do reino de Deus, eu quero começar definindo o termo justiça como nós o encontramos na Bíblia, para então estabelecermos o conceito de justiça de Deus. Então escute, a palavra justiça é uma tradução da palavra hebraica tzedek e da palavra grega de kaiosune, e ambas significam, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, retidão. Justiça é retidão. Dessa maneira, quando nós nos referimos à justiça de Deus, estamos nos referindo à sua retidão. A justiça ou a retidão de Deus é um dos atributos de Deus, uma das expressões do seu caráter, uma das expressões de quem Ele é em si mesmo. A justiça de Deus, ela é evidente na forma como Ele consistentemente atua no mundo, sempre de acordo com o seu próprio caráter. Então, porque Deus é justo, sempre age com justiça, e cada ação sua é consistente com o seu caráter, porque Deus é sempre consistentemente divino, portanto, sempre consistentemente justo. Deus não é definido pelo termo justo, é o termo justo que é definido por Deus, porque Deus não é medido por um padrão de justiça ou retidão. É Deus quem estabelece o único padrão inequívoco de justiça e retidão em que devemos confiar. As palavras de A.W. Tozer, em seu livro O Conhecimento do Santo, justiça, quando usada em relação a Deus, é um nome que damos para a forma que Deus é, nada mais. E quando Deus age com justiça, Ele não está fazendo assim para se ajustar a um critério independente, porque simplesmente agindo por Ele mesmo numa dada situação. Deus é seu próprio autoexistente princípio de equidade moral, e quando Ele condena os ímpios ou recompensa os justos, Ele simplesmente atua por Ele mesmo, de dentro dele, não influenciado por qualquer coisa que não seja Ele mesmo. Aleluia, porque o nosso Deus é justo, o nosso Deus é justiça e retidão. Você pode dar glória a Deus na sua casa por essa verdade poderosa. Dessa maneira nós definimos a justiça de Deus como a expressão de quem Ele é e o modo como Ele age no mundo em relação com a sua criação. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Deuteronômio capítulo 32. Toda essa crise global que estamos vivendo por causa desse vírus maldito tem nos despertado o entendimento para as muitas oportunidades que Deus está nos dando nesse cenário caótico de inseguranças, de instabilidades. Porque no reino de Deus, o reino de Deus nunca esteve em crise, o reino de Deus não está em crise, o reino de Deus nunca estará em crise. Portanto, toda crise que vivemos neste mundo é para Deus uma oportunidade para que os seus filhos expandam o seu reino, espalhando o conhecimento de Cristo de muitas e diferentes maneiras.
Então eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. A Bíblia diz: Ele é a rocha, Ele é a rocha, e suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Aleluia. Salmos capítulo 7. Livro dos Salmos, capítulo 7, versículo 9. Deus justo, que sondas a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios, e ao justo dá segurança. Outra vez o versículo 9. Deus justo, que sonda a mente e o coração dos homens. Aleluia, Ele é justo. Ainda no livro dos Salmos, veja o que está escrito no capítulo 11, versículo 7. Salmos, capítulo 11, versículo 7. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Isaías, capítulo 51. Quero te dar pelo menos 6 versículos bíblicos que confirmam a justiça de Deus. Isaías capítulo 51, do versículo 4 ao versículo 6. Pois assim, estava lendo no versículo capítulo errado. 51, do 4 ao 6. Escute-me, povo meu, ouça-me, nação minha. A lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, e meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e me aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha retidão jamais falhará. Aleluia. Jeremias capítulo 9. Livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Você pode mais uma vez dizer glória a Deus aí na sua casa? O nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus reto. A justiça de Deus é uma expressão de quem Ele é e de como Ele age no mundo. Devemos saber também que a justiça de Deus se manifesta em três aspectos distintos, a saber, a justiça de Deus sobre nós, a justiça de Deus em nós e a justiça de Deus através de nós. Estes são os 3 aspectos da justiça de Deus: a justiça de Deus sobre nós, a justiça de Deus em nós e a justiça de Deus através de nós. A justiça de Deus sobre nós é a expressão do caráter de Deus, através da qual Ele age no mundo e governa soberanamente. Então, porque Deus é justo, sempre age com justiça. Quando Ele pune o pecador, ou recompensa o justo, ou quando Ele absolve o pecador e prova o justo, Deus sempre é consistentemente justo, e ninguém há que escape à execução da sua justiça. Veja Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45. Evangelho de Mateus, capítulo 5,
versículos 44 e 45. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Não há absolutamente ninguém que escape à justiça de Deus sobre nós, porque Ele está governando soberanamente a sua criação com justiça. Ele faz nascer o sol sobre bons e maus. Ele faz cair chuva sobre os justos e sobre os injustos. Todos nós estamos debaixo da justiça de Deus, porque ela é sobre nós. A justiça de Deus em nós é a expressão do justo amor e bondade de Deus, que por meio de Cristo Jesus nos absolve e redime os nossos pecados, nos devolvendo sua natureza plena no Espírito Santo, para que, pelo novo nascimento, sejamos devolvidos a quem Ele nos criou para ser, sem a interferência do pecado. Isso é a justiça de Deus em nós, operando em nós. A partir do novo nascimento, a nossa justificação, pela absolvição e a redenção dos nossos pecados. A justiça de Deus em nós é a nossa absolvição e redenção pela fé em Cristo Jesus. O perdão definitivo dos nossos pecados e a nossa libertação do poder da natureza carnal para uma vida extraordinária com Ele no seu reino. Diga aleluia! A justiça de Deus, ela não é só sobre nós, ela também é em nós. Pela fé em Cristo Jesus, fomos justificados, absolvidos do pecado que nos condenava diante de Deus. Fomos redimidos, tivemos os nossos pecados perdoados e fomos feitos participantes outra vez da natureza divina pelo Espírito Santo que recebemos. E diante de Deus somos vistos justos, porque a sua justiça, ela também é em nós, a justiça de Deus em nós, operando a nossa completa transformação pelo novo nascimento. 2 Coríntios capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Enquanto você abre a sua Bíblia, escute isso. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, já vou ler 1 Coríntios. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Algumas versões dizem para aqueles que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fato é que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Satanás não pode acusá-lo e condená-lo do pecado que Cristo Jesus já absolveu, do pecado que Cristo Jesus já perdoou. Não só isso, dos pecados que Cristo Jesus já perdoou e do pecado, a natureza pecaminosa, que Ele aniquilou na cruz do Calvário. Então não se deixe abater por acusações, não se deixe abater por sugestões, por ideias malignas, que te fazem sentir-se menos digno diante de Deus, que te fazem sentir menos merecedor diante de Deus. Você foi justificado, você é um justo de Deus, porque a justiça de Deus é em você. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia. Jesus Cristo é a justiça de Deus em nós. Amém, irmão? Então temos a justiça de Deus sobre nós, a ação soberana de Deus governando com retidão a sua criação. Temos a justiça de Deus em nós, a operação da justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, nos absolvendo e redimindo os pecados e nos permitindo estar na presença de Deus, como santos, justos, separados, consagrados para Ele. E é também a justiça de Deus através de nós. Ela é a expressão do caráter de Deus, evidente ao mundo em nosso reto modo de viver e em nossos atos de justiça. No poder e influência do Espírito Santo em nós, à medida em que somos santificados pela ação da sua palavra, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso falar e o nosso agir tornam-se um canal através do qual Deus
comunica suas virtudes, vontades, intenções e propósitos a todos os homens. Através de nós, a justiça de Deus é vista no mundo. Através de nós, a justiça de Deus é evidente ao mundo, por meio do nosso reto modo de viver e dos nossos atos de justiça. O que o apóstolo Paulo chama de frutos de arrependimentos, frutos do nosso arrependimento. Mateus capítulo 5, você está passeando bastante pela Bíblia hoje, né, irmão? Isso é bom. Mateus capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. Mateus capítulo 5, versículos 14, 15 e 16 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus está falando da influência dos filhos de Deus, por meio da sua justiça operando através de cada um deles no mundo. Jesus está falando que nós somos a luz que ilumina a escuridão do mundo. O que é isso senão a influência do reino? A influência do reino que nos é dada pela operação da justiça de Deus em nós. Você e eu recebemos no Espírito Santo a luz que ilumina as trevas, a escuridão desse mundo. Você e eu no Espírito Santo recebemos o sal que dá sabor, que tempera esse mundo sem gosto, esse mundo insosso. Você e eu no Espírito Santo recebemos a influência do reino para que a sua justiça, a sua retidão seja vista no mundo. E para que, em sendo vista a sua justiça e a sua retidão no mundo através de nós, aqueles com quem convivemos que estão no nosso raio de influência, glorifiquem a Deus, como disse Jesus aqui, olha, para que eles glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus diz que as suas boas obras sejam vistas pelos homens. Olha que incrível, porque nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé. Mas somos salvos para as obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10, e Jesus diz, olha, que as suas boas obras sejam vistas por todos. Nós temos no Espírito Santo a influência do reino e somos responsáveis por ela. Eu quero que você escute isso. Todos nós haveremos de prestar contas diante de Deus da administração da nossa influência. Como nós administramos a nossa influência enquanto aqui nesse mundo, sendo filhos de Deus, tendo o Espírito Santo, carregando a palavra do seu poder, a luz e o sal em nós. Como nós administramos isso? Como nós lidamos com isso? Todos nós prestaremos contas da nossa influência, da influência do reino que nos foi dada no Espírito Santo. Então, esses são os três aspectos da justiça de Deus. A justiça de Deus sobre nós, inerente ao caráter de Deus, sobre a qual nenhum de nós tem ingerência. Ele está governando soberanamente com justiça, com retidão, todas as coisas. A justiça de Deus em nós, que é a sua operação soberana, a partir da resposta de fé que nós damos à verdade do Evangelho em Cristo Jesus. E a justiça de Deus através de nós, que é a expressão do nosso modo de viver, o nosso novo modo de viver, a partir da nossa nova mentalidade, que vai manifestando, que vai mostrando, demonstrando ao mundo quem Deus é. Então, tendo compreendido esses três aspectos da justiça de Deus, eu quero a partir de agora me concentrar com você no terceiro e último aspecto de sua justiça, a justiça de Deus através de nós. Porque todos nós estamos ok com a justiça de Deus sobre nós. Não há nada que podemos fazer com relação a isso. Ele está governando soberanamente, Ele é Deus, Ele é reto, Ele é justo. Não há quem escape os efeitos da sua justiça. Nós, os que nascemos de novo, os que nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, fomos justificados por Deus pela fé em Cristo Jesus, recebemos o seu Espírito. Temos agora a responsabilidade de administrar a influência do reino que nos é dada, porque a justiça de Deus agora, na terceira fase, ela é através de nós. Através de nós. E isso fala diretamente
a respeito de nós e do modo como nós vivemos nesse mundo, de nós e do modo como nós interpretamos para o mundo o Evangelho. Nós cremos que é por meio desta expressão de Deus que os homens podem conhecer a Jesus e que também esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos da morte eterna pelo conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que pode salvar todos os homens da perdição eterna, é o conhecimento de Cristo Jesus encarnado nos seus filhos, em mim e em você, que por meio de um viver santo e, portanto, justo e reto, comunicam as virtudes de Deus e a sua vontade, obedecendo-lhe alegre e fielmente em tudo. Dessa forma, evidenciando Deus no mundo. E para desenvolver esse raciocínio com você, um raciocínio sobre a justiça de Deus através de nós, eu gostaria de ler com você Isaías capítulo 58. Uma passagem bastante conhecida das Escrituras. Isaías capítulo 58. Quero que você tenha bastante atenção à leitura do texto, porque nós vamos ler todo o capítulo 58. Então acompanhe comigo aí. Isaías 58 diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que abandonou os mandamentos que fazem o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu dia santo, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue
nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Diga aleluia! Essa é a santa palavra de Deus. Veja, aqui em Isaías 58, nós estamos diante do povo de Israel, o que na aplicação profética desse texto bíblico se refere à igreja do Senhor, numa condição de absoluta religiosidade. O que Deus chama, nós lemos no texto bíblico, de rebelião e pecado. Por quê? Porque o povo buscava a Deus por motivos errados, crendo equivocadamente que a sua religiosidade garantiria o seu direito de estar perto de Deus, de ser ouvido por Ele. E o espírito de religiosidade que operava sobre o povo de Israel, naquele contexto, é o mesmo espírito que opera sobre os filhos de Deus ainda hoje. E esse espírito corrompe sorrateiramente o seu relacionamento com Deus, impedindo que você perceba a sua própria incapacidade de discernir o coração de Deus, discernir os propósitos de Deus, discernir a vontade de Deus. O espírito de religiosidade opera em direção oposta à justiça de Deus. Então quero pensar com você a justiça de Deus através de nós. Veja, um dos principais símbolos da justiça é uma balança. Não uma balança como a geração de hoje conhece, né? Uma placa de vidro com um mostrador digital. Mas um braço ou uma haste de metal suportando duas bandejas. É dessa balança que a gente está falando, 2 pratos. Você já deve ter visto essa imagem, uma foto de uma balança dessas em algum lugar, alguma vez na vida. E essa haste de metal, também chamada de fiel da balança, ela é chamada assim porque ela não pode mentir. Porque é ela quem garante a justiça. Ou seja, não uma medição de peso, mas o equilíbrio entre realidades extremas. A balança que representa a justiça, ela não é uma mera medição de peso, mas ela é o equilíbrio entre realidades extremas. A balança não falava de justiça porque cria numa condição mediana, cria numa condição medíocre. Se você não sabe, a palavra medíocre significa literalmente que está no meio. A balança não falava de justiça por isso. Ela não gerava uma condição de igualdade, como se vê na medição de peso, e sim uma condição de equilíbrio. Uma relação justa entre partes diferentes e opostas. Por isso a ideia de justiça de Deus, a ideia da justiça de Deus através de nós, não é a ideia de que vamos conseguir estabelecer realidades exatamente iguais, mas a ideia de uma condição harmoniosa entre realidades opostas e conflitantes. Muitos de nós equivocadamente pensamos a justiça de Deus dessa maneira. Todos terão tudo, ou todos não terão nada, todos serão iguais, viverão de modo igual, terão em mesma quantidade. E não é isso ao que a Bíblia se refere por justiça. A justiça de Deus através de nós, ela é a pacificação dos diferentes, a harmonização dos contrários, a consciência do outro, como parte fundamental da formação da minha consciência de mim mesmo. Pois escute isso, não haverá consciência de mim mesmo na convivência entre os iguais. Só haverá consciência de mim mesmo na convivência harmoniosa entre os diferentes. Você consegue entender isso? Se todo mundo fosse igual, não haveria uma consciência clara de individualidade. Porque não há diferenças através das quais se pode medir as individualidades, as especificidades de cada um de nós. Então veja, num certo sentido, nós podemos afirmar que é Deus quem garante a diferença. Para quê? Para que haja justiça.
A justiça de Deus através de nós, ela é a manifestação da consciência de alguém. E não a posse e o direito de algo. Tem certeza, irmão, que assim como eu, em algum dia da sua vida, você já pensou na justiça de Deus como uma operação da justa paga do seu trabalho, do seu serviço, por parte de Deus, como uma espécie de recompensa pelo seu bom procedimento. Deus é justo. Não, Deus vai fazer justiça. Deus está agindo com justiça. Ele vai me dar o que eu mereço. Ou então vai me dar o que eu estou pedindo. Ele vai honrar minha fé. Mas não é disso que se trata a justiça de Deus através de nós, irmão. A justiça de Deus através de nós se trata da consciência de um outro. Porque nós fomos feitos por Deus para os relacionamentos. Todos nós somos espirituais, individuais e sociais. A nossa constituição natural humana. Fomos criados por Deus para o louvor da sua glória, diz a palavra. Fomos criados por Deus seres únicos, seres particulares. Você olha para o seu lado aí, se você está em casa com seus parentes, com seu filho, por mais parecido que seu filho seja com você, ele não é idêntico a você. Vocês são diferentes, porque são individuais, são únicos. Mas, na expressão das nossas individualidades, fomos feitos por Deus para conviver em relacionamentos. Então, nós não podemos pensar que o que de Deus desce sobre nós é exclusivamente nosso, ou de respeito à nossa própria vida apenas. Não, não. Passa por nós para desaguar no outro. Passa por nós para refletir quem Deus é no outro. Por isso é que a justiça de Deus através de nós, ela não tem nada a ver com o direito de algo, mas com a consciência de alguém. A justiça de Deus através de nós não é somente para que se resolva um problema, mas para que se gere uma consciência de condição. É fácil pensar, é fácil entender isso quando a gente pensa, por exemplo, na condição de quem é pobre e na condição de quem é rico, e como a justiça de Deus, através de nós, deveria estabelecer equilíbrio, harmonia entre esses dois opostos. A justiça de Deus através de nós não está focada na pobreza. A justiça de Deus através de nós está focada no pobre e no rico. E na relação entre o pobre e o rico. Você entende isso, irmão? O problema da justiça nunca foi a pobreza. O problema da justiça sempre foi o pobre. O problema da justiça nunca foi a riqueza, sempre foi o rico. Porque a gente está falando aqui de uma consciência de condição. A justiça não pretende a mera transferência de riqueza, mas a consciência de riqueza. Porque se você despejar toda a riqueza do mundo em uma vida, em uma família, em um bairro, em uma cidade, em uma nação pobre, mas não der a essa gente a consciência da sua pobreza, essa riqueza acaba e eles continuam pobres. O rico a mesma coisa. Ambos precisam lidar com as suas tensões, as suas crises, as suas dificuldades. Estamos falando da consciência de um alguém, estamos falando da consciência do outro. A justiça de Deus através de nós, ela não é apenas a distribuição do pão, mas a distribuição do pão na configuração de uma mesa. Por isso o salmista Davi no Salmo 23, que o Senhor prepara para ele uma mesa na presença dos seus adversários. O Senhor nos prepara, o Senhor é o nosso bom pastor, amém, irmão? Como bom pastor, Ele prepara para nós uma mesa na presença daqueles com quem nós temos conflitos. Para quê? Para que na relação harmoniosa, de santidade e compaixão, nós nos encontremos juntos e sejamos capazes de resolver as nossas diferenças. Então, se você dá pão, mas não configura a mesa, não adianta de nada.
isso funciona por um tempo, mas não é sustentável. Na mente de Deus, o pão sempre foi só um pretexto para a relação. Um pretexto, não é? Quando a gente ainda podia se ver, se abraçar e tudo mais, eu me lembro de diversas vezes brincar com alguns irmãos. Às vezes a gente estava na casa de um irmão para comer um churrasco ou uma festa de aniversário, alguma coisa do tipo. Não, irmão, a carne é só um pretexto. O que importa é que a gente está junto. O refrigerante, a sobremesa, o pudim de leite condensado é só um pretexto para a gente estar junto. Mas que bom que tem pudim de leite condensado, porque a gente pode se alegrar nesse pudim também. Mas o que interessa é a relação. O que interessa é a comunhão. O que interessa é como nós vemos o outro e pelo outro somos vistos. E como nós nos interpretamos juntos nessa relação. Porque, irmão, eu fui fortemente impactado por uma palavra essa semana. E essa palavra, ela está virando a minha cabeça. O produto final da maturidade é responsabilidade. O produto final da maturidade é responsabilidade. Quanto mais maduro eu me torno, mais consciência de responsabilidade eu tenho sobre mim e sobre o outro. Por que, irmão, sejamos sinceros e honestos. Por que muitos de nós temos uma enorme dificuldade, uma extrema dificuldade para evangelizar prostitutas, abraçar pobres, acudir mendigos em condição de extrema necessidade, extrema pobreza? Por que isso sempre causa na gente um certo desconforto? Porque nós ainda não nos sentimos responsáveis. O outro ainda é só o outro. O outro ainda não é o meu próximo. O outro ainda não é o meu irmão. Sabe quando é que vai funcionar, irmão? Vai funcionar quando a prostituta não for a prostituta. Vai funcionar quando a prostituta for a minha irmã. Sabe quando é que vai funcionar, irmão? Quando o mendigo pobre não for o mendigo pobre que eu estou ajudando, com quem eu estou dando, para quem eu estou dando pão. Vai funcionar quando ele for o meu próximo. Vai funcionar quando ele for o meu irmão. Aí vai funcionar. Por quê? Porque além do pão, ele também tem o meu coração. Isso é sustentável. É aí que a justiça de Deus se manifesta. E eu tenho pensado nisso especialmente nesse tempo, né? Porque a gente vê aí muitas lives e toneladas de alimentos sendo recolhidos, distribuídos, maravilha. Glória a Deus, nós estamos distribuindo nessa casa muitas cestas básicas para muitas famílias. A diferença é que a gente não fica alardeando isso por aí, mas a gente está ajudando muitas famílias. Com a sua ajuda, com a sua contribuição. Somos família, glória a Deus. Mas, irmão, se a gente dá a cesta básica, mas o nosso coração não vai dentro dela, vai arroz, vai leite em pó, vai café, vai macarrão, mas se o nosso coração não vai dentro dela, essa bolsa vai acabar. Você entende? E o que vai restar depois disso? O que vai restar depois disso? Se com a bolsa eu não ajudei o meu irmão, o meu próximo, a gerar uma consciência de si mesmo, de mim, de nós e de quem Deus é sobre nós. Então, na mente de Deus, o pão sempre foi só um pretexto para a relação. Escute, Deus nos fez pessoas com necessidades. Você tem necessidades, eu tenho necessidades. Todos nós temos necessidades. Deus nos fez pessoas com necessidades, porque nenhum de nós é plenamente perfeito e não precisa absolutamente nada. Deus nos fez assim. Não para que as nossas necessidades sejam resolvidas apenas. Mas Deus nos fez seres com necessidades para um encontro. Para nos encontrarmos. Veja que interessante. Abre sua Bíblia. Eu ia ler isso depois, mas vou ler agora. Abre sua Bíblia em Mateus 26.
Eu fiquei chocado com isso, irmão, quando eu li Mateus 26. Olha que incrível. Mateus 26, 29. Mateus 26, 29 diz assim: Jesus disse para os seus discípulos: olha, eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho de novo, com vocês no reino de meu Pai. Jesus está dizendo: olha, eu não vou beber mais esse vinho com vocês aqui não, eu só vou beber esse vinho de novo com vocês no reino eterno de meu Pai. Mas, irmão, no reino eterno do nosso Pai Celestial, vai haver sede? Vai haver necessidade? Então o que Jesus está falando que vai beber com a gente se lá a gente não vai ter sede? Jesus está falando aqui, irmão, que o cerne, o centro, o ponto central de onde fluem, ou de onde se capilariza todas as outras expressões do reino de Deus, e de quem Deus é, nas nossas relações, é a sua justiça. A sustentação pelo fiel da balança de uma condição harmoniosa entre as diferenças e entre os diferentes. Por isso Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, não precisa abrir, quando ele fala para os coríntios sobre a ceia, ele fala: olha, é por isso que tem muita gente comendo e bebendo para a sua própria condenação. Paulo está falando da ceia, está falando: a ceia do Senhor, que deveria ser uma bênção para vocês, está se tornando uma maldição. Por quê? Paulo fala: porque vocês comem e bebem sem esperarem uns pelos outros. O problema da ceia, irmão, nunca foi tomar ceia em pecado. Você lembra desse negócio? Você está em pecado, deixa o cálice passar. Passa para o outro, não pega não. Porque você tem que orar, tem que ver se você pode tomar ceia nesse dia. Oh, eu cometi um erro contra o Senhor, eu não vou tomar ceia hoje. Nunca foi sobre isso, irmão. Tomar ceia para sua própria condenação sempre foi sobre não discernir o corpo de Cristo. Sempre foi sobre não discernir o outro. Sempre foi sobre não discernir esse contexto para o qual Deus nos fez. O contexto de relacionamentos, de santidade e compaixão. Aí Paulo fala assim: você não tem comida em casa não, pô? Se o problema fosse só comer, vocês ficavam em casa, vocês iam comer em casa, pô. Mas a ceia é para quê? É para a gente estar junto. Não interessa o que está na mesa. Poderia até nem ter nada na mesa. Mas a gente está junto, em torno da memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que acontecia? Os caras chegavam lá, sentavam, comiam e embora. Chegavam, sentavam, comiam e embora. Às vezes quem tinha necessidade de comer, de fato, na mesa do Senhor não comia. Quem não tinha necessidade de comer na mesa do Senhor, porque tinha comida em casa, comia e deixava quem tinha necessidade sem comer. E é isso que Paulo condena. É disso que Paulo fala sobre comer e beber para a sua própria condenação, sem discernir o corpo. Você sabe que lá em João capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus é o verbo. E todos nós sabemos que é impossível formar frases sem um verbo. É ou não é verdade? Então o desafio da justiça de Deus em Isaías 58, não era a necessidade dos necessitados, mas a resposta do povo de Deus diante das necessidades desses necessitados. Porque, irmão, se há alguém nesse mundo que pode acabar imediatamente com a fome na África, esse alguém é Deus, irmão. E o tanto de gente, o tanto de crente, o tanto de pessoa orando para que a fome na África acabe, por que não acaba? Porque Deus não é poderoso para fazer isso acontecer? Deus nos importa com o sofrimento daquela gente? O desafio da justiça de Deus nunca foi a necessidade, mas o necessitado. Mas não o necessitado na sua solidão, o necessitado na comunhão de quem tem aquilo que ele não tem. E de que pode receber uma prova, uma evidência da existência de Deus na sua vida pela partilha, pela manifestação do amor. O desafio sempre foi olhar para o outro. E parece que agora, nessa quarentena maluca, todos nós estamos sendo empurrados para esse desafio, estamos sendo quase que obrigados a observarmos.
Não é a fome que incomoda a justiça de Deus. Não são as necessidades do mundo que incomodam a justiça de Deus. O que incomoda a justiça de Deus é esse desejo incontido de se aproximar do faminto para oferecer a ele o pão e atribuir algum significado, algum sentido nessa relação. Na mesa, num lugar de comunhão. Sabe, enquanto eu ia sendo esmigalhado por essa palavra, irmão, eu ia pensando em quantas vezes eu reagi de maneira carnal diante das necessidades de pessoas que eu ajudei. Eu dei, eu partilhei de maneira carnal. Ajudei, dei, partilhei para a minha condenação. E eu fiquei pensando, Senhor, me perdoa. Porque você dá para se livrar do problema, você dá para acabar com o problema, você dá para aquela pessoa não te incomodar mais, você dá para aquela pessoa ir embora de uma vez, você resolve, porque você tem que resolver, você está ali, vamos resolver o negócio. Nunca foi o problema, nunca foi o problema. O problema sempre foi quem tem o problema. E nós estamos sendo desafiados nesses dias, especialmente por essa palavra, a nos posicionarmos para que a justiça de Deus flua através de nós, de maneira justa, reta. No contexto, nas circunstâncias em que Deus quer que isso aconteça. Você quer ver uma coisa? Se você tem esse hábito, quando você se senta à mesa e você ora antes de comer, qual é a primeira coisa que você agradece? Fala, Rubão. Seja honesto. Seja verdadeiro. A primeira coisa que você agradece é a comida. A primeira coisa que você agradece é a comida, não é o privilégio de estar à mesa com alguém. Mas para Deus nunca foi importante a comida. Para Deus sempre foi importante a mesa. Isso está entranhado. Isso está entranhado nessa personalidade esquizofrênica que a igreja de Cristo assumiu. E a gente parece que está caminhando a passos largos em direção oposta à justiça de Deus, crendo que estamos indo na direção certa. Não, irmão. Não. Nós precisamos nos livrar dessa teologia meritocrática. Que eu tenho direito. Irmão, está certo, está claro, nós temos o direito. Mas se o direito é nosso, por que eu preciso ver pendurado em cima dele? É meu. Eu não fico todo dia na garagem de casa. Esse aqui é meu carro. Meu carro. Meu carro. Está na garagem, é meu carro, pô. Ué. É meu. Então a gente precisa ir para um lugar de maturidade na nossa vida cristã, em que o objeto do nosso direito não é mais o foco da nossa fé. Porque nós passamos da meninice para a maturidade, nós entendemos que agora o foco da nossa fé é talvez aquele a quem Deus quer abençoar com aquilo que nós ganhamos por direito. E aí nós precisamos estar prontos para em 5 segundos dizer, Senhor, toma que é seu. Faz o que o Senhor quiser. Filipenses capítulo 2. Cara, a gente precisa treinar o nosso olhar. A gente precisa treinar o nosso coração. Senão a gente entra num automatismo irracional e vive a vida como se não tivéssemos o Espírito Santo e não estivéssemos sofrendo a ação da palavra, não estivéssemos sendo santificados, não estivéssemos sendo feitos parecidos com Cristo. Curiosamente, em lugares diferentes da Bíblia, você vai encontrar pessoas
que se desprenderam de si mesmas e viveram para o outro. Fizeram pelo outro, em primeiro lugar. Por isso Jesus fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas, pra você ver como é que a gente tá, como é que a gente precisa doutrinar e treinar o nosso olhar, o nosso coração. Quando a gente lê Mateus 6, a gente lê esse texto clássico sobre ansiedade, a gente geralmente está refletindo sobre o quê? Sobre ansiedade. Quem fica ansioso? Eu. A gente está refletindo sobre ansiedade por quê? Porque eu estou com medo de que o necessário me falte. Vai faltar o necessário para quem? Para mim. Ah, mas se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas são acrescentadas. São acrescentadas a quem? A mim. Você entende, irmão? A gente precisa treinar o nosso coração e a gente precisa trabalhar com o Espírito Santo para acelerar a nossa maturidade, irmão. Porque senão a gente sabe, eu tenho ficado preocupado esses dias porque a gente vai chegar diante do Senhor e o Senhor vai abrir o seu livrão lá e vai falar assim, Daniel Souza do Nascimento, achei. Muito bom, Daniel. Diz aí, o que você fez com a vida que eu te dei, com o ministério que eu te dei, com a influência que eu te dei, com os recursos que eu te dei? Olha, Senhor, comprei um carro para mim, satisfiz minha família, viajei, comprei uma roupa legal. E aí Deus vai ficar lá na frente do livro assim, oh, Senhor, tinha mais alguma coisa? Quem quiser ser o primeiro no reino de Deus, ou seja, aqui Jesus não está falando de uma posição hierárquica necessariamente, mas Jesus está falando assim, ó, quem quiser proeminência no reino, ou quem quiser ser importante no reino, ou quem quiser saber que ocupa um lugar no reino, esse deverá ser o último e servo de todos. O último e servo de todos. Filipenses 2, partido 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Ó, humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Partido 5 diz assim, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, presta atenção, embora sendo Deus, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, tendo o direito de Deus, tendo o direito como Deus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Às vezes o cara é sargento, quer dar carteirada. Às vezes o cara subiu na firma, quer olhar torto pro cara que estava lá embaixo com ele. Ontem. A gente está falando de Deus. A gente está falando de Jesus, Deus. Que não considerou que ser Deus era algo a que ele devia se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Escute isso. A justiça de Deus através de nós é a absoluta cessão do direito e não a garantia dele. Então, quando a gente fala de justiça de Deus, a gente não deve pensar na garantia do direito. Deus é justo e vai fazer por mim o que eu mereço, ou vai fazer por mim o que eu pedi. Aliás, se ele fizesse por nós o que a gente merece, irmão,
Então vamos devagar com a dor, né? Então ele vai me responder, ele vai me dar, Deus é justo. Deus é Pai, Deus é justo. Não é sobre a garantia do direito, é sobre a cessão absoluta do direito. Ele não considerou que ser Deus era algo que ele devia pegar. Se ele tinha o direito de como Deus dizer, não, manda outro. Mas ele não, ele cedeu o direito e veio. De fato, nós não temos direito algum, irmão, porque se a vida é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus, tudo mais também é. É a valorização da relação, onde nos reconciliamos um com o outro, e ambos nos reconciliamos com Deus. Então o problema, irmão, não é se eu tenho de um lado um cristão e eu tenho do outro lado um muçulmano, e o esforço é que esse cristão deva converter esse muçulmano. O esforço é que esses dois se convertam um ao outro primeiro. Para que em convertendo-se um ao outro, Cristo seja visto, o amor de Deus seja visto através de Cristo. E a justiça de Deus, a justiça soberana de Deus, repouse retidão sobre cada um deles. Em Isaías 58 nós vemos que equivocadamente o povo de Deus atribuía, isso aqui é um perigo, irmão. Isso aqui é um perigo em que muitos de nós estamos enredados. Isso aqui é um perigo em que muitos de nós já caímos. O povo de Israel, lá em Isaías 58, eles estavam equivocadamente atribuindo a uma estética religiosa um poder que ela nunca teve, como se Deus de fato não conhecesse os nossos corações no seu lugar mais íntimo, mais profundo, mais real, mais honesto, mais sincero, mais verdadeiro. Tanto é que, se você olhar o versículo, volta lá para Isaías 58. Tanto é que se você olhar para o versículo 2, você vai ver, olha, Deus diz assim por intermédio de Isaías: pois dia a dia me procuram. Olha isso, olha o que ele diz agora. Parecem, olha a estética aí, olha a estética religiosa. Eles parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito. Olha a estética de novo aí, ó. Parece que é, mas não é. É como se fosse, mas não é. Então o povo de Israel estava vivendo a base de estética. Uma estética religiosa que atribuía a si mesma um poder que nunca existiu. Irmãos, sempre vai existir estética religiosa, de um jeito ou de outro. O problema não é esse. O problema é que se a nossa estética religiosa não for uma expressão fiel da nossa genética espiritual, isso será só estética e nada mais. Isso não é sustentável. Porque ninguém consegue parecer ser o que de fato não é por muito tempo. Eu me lembro que eu recebi no gabinete há uns meses atrás, ano passado, sei lá, algumas pessoas que queriam ser membros dessa igreja, estavam vindo de outras igrejas. Eu perguntei assim: quanto tempo tem você está frequentando os nossos cultos? Ah, pastor, tem umas 2 semanas. É muito pouco. Não, mas o louvor aqui é muito bom, a palavra é boa. Não, mas é muito pouco. Falei para ele: você sabe que decidir pertencer a uma igreja local, uma família de fé, numa igreja local, é, obviamente, decidir se submeter à autoridade espiritual de um pastor. E a decisão mais importante, uma das decisões mais importantes de um filho de Deus, é a decisão de pertencer a uma família de fé e de se submeter à autoridade espiritual de um pastor. Eu falei para essa pessoa assim: o que você conhece é o pregador Daniel, mas você não conhece o pastor Daniel, você não conhece o
pai, Daniel. Você não conhece o marido, Daniel. Você não conhece o ser humano, Daniel. O cidadão, Daniel. Então você fica aí por uns 6 meses, me observe. Me olhe e me veja. Veja como eu trato minha esposa, veja como eu trato minha filha, veja como eu trato os irmãos, veja como eu me porto, veja tudo isso. Depois tire suas conclusões, se é aqui mesmo você quer ficar. Por quê, irmão? Porque ninguém consegue parecer ser o que não é por muito tempo. Uma hora você escorrega, uma hora você mostra a verdade. Então não adianta a gente construir uma estética religiosa bonita, não é? Muitas pessoas criticavam o fundo preto nas igrejas e tudo mais. Eu tive que explicar para um monte de gente. Gente, não é o preto pelo preto, é o preto porque a gente usa a luz, e a luz vai recortar no preto e tal, não sei o quê. Tem que explicar. Porque a pessoa acha que a gente quer botar porque é moda a igreja preta, então vamos botar um preto também. Não é isso, irmão. Porque para você ver essa imagem bonita aí, aliás, lá no Japão estão elogiando, não sei se o Yoshi está com a gente hoje, mas ele volta e meia elogia a nossa imagem. A imagem de vocês é perfeita por causa do fundo preto também, irmão. Entendeu? Então não é só estética. Mas, então não adianta a gente construir uma estética religiosa bonita. É preto, tem luz, e pisca, e não sei o quê, e o cara vai lá em cima no tecladista, e o Fabiano... Não adianta, irmão, porque se isso não é, se isso não é uma extensão natural, se isso não é uma consequência lógica da nossa genética espiritual, isso não se sustenta. O que está estourando de caso no Brasil aí, irmão, de pastores, de bispos da igreja católica, sendo presos por abuso sexual, dentro das igrejas, dentro das suas congregações. Não é brincadeira. Você veja, o cara é bispo, o cara é pastor, parece que está tudo bem, parece que está tudo bonito, a roupa está certa, o cabelo está penteado do lado certo, o sapato está bem ilustrado, mas é estética, porque se a nossa estética não for uma consequência lógica da nossa genética espiritual, isso não se sustenta. E era exatamente aí que se acomodava o pecado do povo de Deus. A gente viu aqui no versículo 2. Eles parecem um povo. Eles me buscam como se. É como se, parece, mas não é. Porque eles sabem que a gente é de verdade. Então, no contexto de Isaías 58, nós vemos que é a indiferença do povo de Deus entre uns e outros que configurava a condição de reprovação diante dele. Por isso é que era necessário, olha lá o versículo 6 e o versículo 7. O jejum que eu desejo não é este? Deus pergunta para o povo. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo e pôr em liberdade os oprimidos. Olha só, Deus está aqui mudando a perspectiva do povo. Porque a perspectiva do povo está aqui, ó, eu estou jejuando para mim. E o povo pergunta, por que eu jejuo e o Senhor não me ouve? Por que eu oro e o Senhor não responde? Aí Jesus está perguntando assim, mas o jejum que eu escolhi é para o outro, não é para você. O jejum, a oração que eu escolhi é para o outro, não é para você. Aí ele diz aqui, o jejum que eu desejo não é esse, soltar as correntes da justiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao seu próximo. É como se Deus está fazendo uma pergunta retórica que ele está dizendo assim, cara, você não sabia que essa era a minha vontade? Você não sabia que era isso aqui que eu procurava, que eu buscava? Por que você está gastando tempo e energia com um jejum que eu não vou receber, com uma oração que eu não vou responder? Essas deveriam ser as expressões de justiça e da verdadeira religião, pois a justiça de Deus, através de nós, só tem consistência se numa relação honesta de compaixão entre nós e o nosso próximo. Irmão, e o seu próximo não é quem nasceu de novo em Cristo Jesus. O seu próximo não é o seu irmão na fé. Seu próximo é o seu próximo. É aí que está a chave do negócio. Vamos furar a bolha. Por quê? Porque as nossas boas obras são como uma cidade edificada num monte. Todos veem. É como uma lâmpada acesa que é posta em cima do velador. Todos são iluminados. Não são só os crentes. Não são só os que eu gosto. Não são só os que estão próximos de mim. O meu próximo é o meu próximo. Seu próximo é seu vizinho. O chato que bota a música alta na sua janela. Ele é seu próximo.
Seu próximo é quem está mais perto de você. Então veja aqui, olha, caminhando para o fim. Pode-se entender na advertência de Deus ao seu povo, portanto a nós também hoje, que aquilo que muitas vezes nós julgamos ser pecado, escute isso, irmão, isso é importante. Vamos quebrar a religiosidade. Vamos quebrar o poder da religiosidade nas nossas vidas, por meio da santa e poderosa palavra de Deus. Olha, na balança da justiça de Deus não tem tanto peso, se ainda estivermos em desequilíbrio e harmonia com o nosso próximo. Então, no paradoxo da justiça de Deus, é possível que um problema resolvido seja uma maldição e não uma bênção, pois se não há relação, a ação se torna vazia. Então você pode estar fazendo bem, achando que Deus está recebendo o seu bem, quando na verdade não está. Devemos apresentar os nossos corações a Deus para arrependimento hoje, pois a justiça de Deus não é apenas sobre nós e em nós, mas ela também é através de nós. Enquanto estivermos operando sobre o espírito de religiosidade, nossa vida e obra serão uma grande cortina de fumaça. E quando essa fumaça se dissipar, o que se verá são corações obstinados, cheios de orgulho e egoísmo, que pensam estar perto de Deus, quando na verdade estão tão longe que não se pode mensurar. Agora escute, irmão, preste atenção nisso. Pense comigo. Pense comigo. Se Deus é onipresente, a gente viu aqui em Isaías 58. Quer ver? No finalzinho do versículo 2, ele diz assim, ó, pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Agora pense comigo. Se Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele está tão perto de nós quanto está do pecador perdido, exatamente agora. A diferença entre nós e Ele é que nós estamos conscientes de que Deus está perto de nós, eles não. Você entendeu? Mas Deus está tão perto de mim quanto do pecador perdido. A diferença é só a consciência da presença. Nós temos essa consciência, eles não. E esta consciência que lhes falta é a consciência que pelo Espírito Santo nós recebemos. Portanto, a única maneira de nós manifestarmos a justiça de Deus neste contexto é sendo esse fiel da balança, que não mente, garante equilíbrio e harmonia entre estes opostos, por meio de uma relação honesta, de compaixão verdadeira. Não apenas resolvemos um problema, mas nos resolvemos uns com os outros para que os problemas existentes de ambos os lados sejam resolvidos. Estou falando aqui da justiça de Deus se manifesta num olhar sincero para o outro. O que você faz é muito bom, o que você faz é muito legal, o que você faz pode ser muito relevante. Pode ser, não é necessariamente. Pode ser, pode vir a ser. Se feito na perspectiva certa, perspectiva da justiça de Deus. Aquela que é através de nós e que se estabelece na relação, num olhar sincero. Essa palavra sincero, ela vem do latim sincera, que quer dizer sem cera. Na época que se cunhou essa palavra, os vasos de porcelana eram vendidos, de barro eram vendidos, e às vezes eles tinham uma rachadura aqui e ali, os caras passavam cera para disfarçar a rachadura do vaso e vender ele como se ele fosse ok. Então, sincera é sem cera, é sem esconder as rachaduras. No fundo eu estava dizendo para aquelas pessoas assim, olha, fiquem aí por 6 meses para vocês verem meus defeitos. Vejam as minhas rachaduras. Você entende, irmão? Então, quando eu fico cheio de estética, vamos dar uma cesta básica, arrecadamos tantas toneladas, mas com o coração cheio de cera, sem a disposição da mesa, sem a disposição da relação, a ação é vazia, não se sustenta. Porque não há consciência, não há transformação de consciência. A solução de um problema. Um problema. Não o problema. Então, o problema, irmão, olha só. O problema de muitos de nós é que nós lemos Isaías 58 da mesma maneira como nós lemos Mateus 6. Nós lemos religiosamente esse texto e passamos batidos pelas verdadeiras obras de justiça que Deus espera do seu povo nesse mundo e vamos rapidamente para o resultado dessas obras de justiça descritas a partir do versículo 8. Então irromperá a sua luz, você será isso, você será aquilo, Deus vai te abençoar, a gente corre para chegar lá.
Oh, como será incrível a minha vida se eu fizer isso. Então, deixa eu fazer isso aqui para ver se o resultado vem. Pois se no fim o que nós esperamos ainda tem a ver conosco mesmo, voltamos para o início do capítulo, onde ainda estamos passíveis de juízo diante de Deus por causa do nosso pecado. E é só quando nós entendemos que antes de tentar resolver o problema do pecado, da pobreza e da miséria humanas, precisamos resolver o problema da indiferença e da injustiça, é que a justiça de Deus, através de nós, pode fluir livremente. Então que antes de tentarmos resolver, ou que antes de tentarmos converter um pecador a Cristo, precisamos converter os nossos corações uns aos outros, para então irmos juntos a Cristo, para vivermos a plena justiça de Deus. Não se esqueça que nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. Nunca foi sobre quem podemos ser ou o que podemos ter, mas sobre como aquilo que nos tornamos e temos pode ser de outros, para que a justiça de Deus opere harmonia e equilíbrio nesse mundo confuso. O desafio da justiça de Deus não é a nudez daquele que está nu, mas o coração e a solidão que o despiram. E como responderemos a isso? Não adianta estendermos as mãos se não estivermos dispostos a repartir o coração. Compreendendo a justiça do reino de Deus, eu desejo que você não pense mais a justiça de Deus como aquilo que Deus pode fazer por você em retribuição, aquilo que você está fazendo para Ele, dando a Ele. Isso não é a justiça de Deus. O que eu desejo é que você não pense mais a justiça de Deus como a vingança de Deus contra quem te fez mal, contra a vingança de Deus contra alguém que te causou algum dano. O que eu quero que você entenda é que a justiça de Deus sobre nós é sobre nós. Sol e chuva caem sobre o teto de todos. Que a justiça de Deus em nós, para os nascidos de novo, é a nossa redenção. Estamos plenamente satisfeitos com isso. Mas a justiça de Deus através de nós é o modo como nós tornamos Deus conhecido no mundo, pelo nosso modo reto e justo de viver, nas relações e nas mesas que configuramos enquanto distribuímos e repartimos o que Deus tem nos dado uns com os outros. Eu fui extremamente esmagado por essa palavra e eu estou orando muito sobre ela, irmão. Pedindo ajuda ao Espírito Santo para que... Michel de louvor pode subir. Pedindo ajuda ao Espírito Santo para que me ajude a treinar o meu olhar, treinar o meu coração. Pode cantar essa nova que você cantou, João? É. Treinar o meu olhar, treinar o meu coração. E eu gostaria de convidar você a fazer também essa oração. Peça, Espírito Santo, me ajude a treinar o meu olhar. Espírito Santo, me ajude a treinar o meu coração. Me ajude a ser nesse mundo quem o Senhor me criou para ser. Me ajude a estabelecer pontes. Me ajude a conectar. Me ajude a me conectar a corações. Me ajude a estabelecer relacionamentos honestos, verdadeiros. Me ajude a olhar para o outro. Me ajude a olhar para o outro e enxergar o que está por detrás dos seus olhos. A enxergar as suas mazelas. Enxergar as suas imperfeições e me compadecer delas. E me solidarizar com elas. Me ajude a treinar o meu olhar, treinar o meu coração para não exercer julgamento sobre os meus irmãos. Para não guardar rancor, para não guardar ressentimento no meu coração contra o meu próximo. Às vezes a gente está com o coração cheio de rancor, a gente está com o coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, e está orando para Deus fazer justiça, para Deus vingar a gente. Irmão, Deus não vinga ninguém, Deus faz justiça. Quem vinga é o homem, é o homem carnal, pecador. Sua carne quer olho por olho, quer dente por dente. Mas não é assim que a justiça de Deus opera. Porque se estivermos conectados uns aos outros, nos enxergando, e não apenas nos vendo, nós estabeleceremos um perímetro, onde a justiça de Deus pode vir, repousar sobre nós. E aí o que eu tenho e partilho, se sustenta. O que ele tem e partilha, se sustenta. Porque na relação, não estamos apenas resolvendo problemas. Na relação, estamos transformando consciência.
Então, o meu desejo é repartir com você essa oração, para que você ore também a oração que eu estou orando. E vamos fazer essa oração juntos. Para que, não é para amanhã, para depois da manhã, para o mês que vem, para quando acabar a pandemia, para que agora, hoje, talvez hoje mesmo, você tenha a oportunidade de se conectar, de estabelecer um canal para que a justiça de Deus flua com alguém, ainda que seja dentro da sua própria casa, a sua família, os seus parentes. Nós vamos juntos, vamos fazer essa oração ao Senhor, vamos cantar a Jesus e em seguida nós vamos orar. Rei do céu, estou aqui, prostrado. Rei do céu, estou aqui, prostrado, de joelhos aos pés da cruz. Posso ir além. O melhor lugar pra se estar é aos seus pés. Pode cantar. De joelhos aos pés da cruz, posso ir além. O melhor lugar pra se estar é aos seus pés. Cante comigo, de joelhos. De joelhos aos pés da cruz, oh, posso ir além. O melhor lugar pra se estar é aos seus pés. De joelhos, de joelhos cruz, oh, posso ir além. O melhor lugar pra se estar é aos seus pés. Já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, como fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, como fogo vem e me envolve. Você pode levantar as suas mãos e dizer: vitorioso é, cante, querido, em casa. Vitorioso é, declare. Vitorioso é Jesus, aleluia. Tu és vitorioso, Senhor. Levante suas mãos, diga: vitorioso é, vitorioso é Jesus. Mais uma vez. Oh, 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 vitorioso, vitorioso é, vitorioso é Jesus. Não há outro como tu, Senhor. Cante forte. Vitorioso é, vitorioso é
Aleluia. Senhor Deus, nessa noite nós cantamos que já vimos o teu amor fazer milagres. Nessa noite nós te pedimos mais uma vez, faça um milagre não por nós, faça um milagre em nós. Converta o nosso coração, converta o nosso olhar. Nos ajude a entender a justiça do Senhor através de nós nesse mundo. Nos ajude a viver o amor. Nos ajude a viver nas nossas relações como um portal do reino dos céus aberto para que todos vejam as tuas virtudes, para que todos conheçam quem o Senhor é, para que todos vejam o teu rosto. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, essa é a nossa canção. É por isso que nós erguemos as nossas mãos, é por isso que nós abrimos a palavra do Senhor e deixamos a palavra do Senhor lavar a nossa mente e renovar o nosso entendimento. É por isso, Senhor, é por isso. Nós te amamos e queremos viver uma vida para a glória do teu nome. Nós te amamos e queremos viver como o Senhor nos criou para viver, fazendo o que o Senhor nos criou para fazer, sendo quem o Senhor nos criou para ser, de modo que todos aqueles com quem nos conectaremos também receberão de nós aquilo que do Senhor temos recebido e terão impactado as suas vidas assim como nós fomos impactados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, livra-nos dos pré-julgamentos, livra-nos dos ressentimentos, das angústias, das mágoas. Livra-nos, Senhor, de todas essas coisas. Livra-nos em nome de Jesus, eu te peço. Livra-nos, limpa o nosso coração nessa noite. Limpa o nosso coração nessa noite. Reine sobre nós soberanamente, com retidão e justiça, para que sejamos capazes de viver em comunhão uns com os outros, em retidão e justiça. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso, por isso nós o amamos. Nessa noite, se você está conectado conosco e é alguém que ainda não teve a oportunidade, porque não foi desafiado a isso, ou não foi convidado a isso, a oportunidade de entregar sua vida a Cristo Jesus, durante a pregação, ou se durante os louvores, durante as orações, você sentiu, você percebeu aí dentro de você o Espírito Santo chamando você para um relacionamento com Jesus. Se você percebeu o Espírito Santo mostrando para você a sua condição espiritual sem Deus, e hoje você quer dar um passo em direção a Deus, para ter o seu interior ocupado pelo Espírito de Deus e se tornar uma nova pessoa, eu desafio você a fazer comigo essa oração de salvação que eu vou fazer agora. Então, se você é essa pessoa, nós não temos como te ver. Às vezes a gente pede para você colocar uma mãozinha levantada no chat, para a gente entrar em contato por meio do WhatsApp da igreja e estabelecer algum contato. Se você puder fazer isso com alegria, será muito bom. Mas eu quero fazer uma oração e quero que você repita essa oração comigo aí onde você está agora. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor, para me tornar um filho de Deus e receber o teu Espírito. Obrigado por perdoar os meus pecados naquela cruz. Com alegria eu te recebo, Senhor e Salvador da minha vida. Eu sou teu. Se você fez essa oração, nós adoraríamos te conhecer. Então, se você puder, levante sua mão no chat, coloque seu telefone aí, nós queremos fazer contato com você e abençoar a sua vida. Caso você não consiga e ajudar você nessa sua nova jornada. Caso você não consiga fazer isso, ou mesmo não queira fazer isso no chat agora, te procure nas nossas redes sociais, Igreja Central _ Oficial, no Facebook ou no Instagram, e deixe lá o seu testemunho. Nós faremos contato com você, nós te conheceremos, nós te pegaremos. Então, não deixe de compartilhar conosco o seu testemunho se você entregou a sua vida a Cristo. Amém? Eu quero orar para agradecer ao Senhor por essa noite. Agradecer ao Senhor porque todos vocês estão conosco até agora. Orar para que essa palavra que nós recebemos do Senhor tenha um impacto poderoso em nossas vidas durante essa semana. Abençoar e enviar você para uma semana extraordinária com o Senhor no seu reino. Uma semana de justiça, uma semana de comunhão, de relacionamentos restaurados. Uma semana gloriosa para o louvor do nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pela tua presença aqui.
Te agradecemos por nos abençoar com a Tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos em família. Senhor, nós não queremos te agradecer hoje pelo que o Senhor fez por nós, nos deu. Te agradecemos por estarmos juntos em família. Te agradecemos por estarmos juntos, podendo estabelecer a justiça do Senhor entre nós. E oramos para que essa semana, que começa hoje, seja uma semana gloriosa, uma semana vitoriosa, uma semana de justiça, uma semana de retidão, uma semana de santidade, uma semana de avivamento, uma semana de crescimento, uma semana de maturidade e uma semana de responsabilidade. Em nome do Senhor Jesus. Cada irmão, cada irmã conectado conosco, sejam abençoados pelo Senhor para uma semana gloriosa. E que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus permaneçam estendidas sobre toda a família central e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Diga na sua casa: amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, como um fogo vem. Hey! Ouvi, já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu,